Senhores, vamos dar uma olhadinha nessa redação, em que é uma dissertação argumentativa sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse tema ele foi objeto de cobrança no Enem de 2015, só que é uma redação que não foi feita no ano de 2015. Uma redação que eu corrigi essa semana entre os meus alunos aqui na Parágrafo, aqui no meu escritório, e é uma aluna, inclusive, que eu acho que não prestou o Enem em 2015. Eu acho que em 2015 era um ano que ela ainda não estava prestando vestibular, ainda não estava prestando o Enem, é uma aluna mais nova. Então ela pegou um tema que já caiu no Enem, que provavelmente é um dos objetivos dela, aprovação pelo Enem, e fez com base nesse tema. Gustavo, antes de começar a analisar essa redação, o que você acha dessa postura? Essa postura de pegar um tema que já caiu no vestibular e ao cair no vestibular vai fazer com que não caia esse tema novamente no mesmo vestibular. Essa postura é uma postura correta, é uma postura adequada, acertada, não é correta? O que você me diz a partir disso? Olha só, o que eu digo é o seguinte, ao cair um tema em um processo seletivo, vai fazer automaticamente com que esse tema nunca caia no mesmo processo seletivo, mas pode cair em outros, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Não mais vai cair no Enem, já que caiu no Enem de 2015, inclusive 2015, não tem muito tempo de 2015 para cá. Então é um tema que não mais vai cair no Enem, mas é um tema que pode cair em outros vestibulares, outras faculdades, inclusive particulares, pode cair. Então quando o aluno pega um tema que já caiu em um processo seletivo, ele normalmente pega esse tema em razão de dois motivos. Motivo número 1, ele tem ciência que não vai cair naquela banca novamente, mas pode cair em outras bancas. E o segundo motivo principal, ele quer conhecer melhor as cobranças daquela banca. Ele quer ver que tipo de tema aquela banca costuma cobrar, ele quer entender que tipo de argumento aquela banca daquela instituição quer ler, então ele quer conhecer aquela banca. Por exemplo, um aluno quando me apresenta, que é esse caso, uma redação com base em um tema que já caiu no Enem, eu acredito que esse aluno quer ser aprovado no Enem, que ele até pode prestar algum vestibular ou outro, mas eu acredito que o motivo principal de escolher esse tema, que já caiu no Enem, é de que ele quer sim a aprovação do Enem. Então ele não está escrevendo essa redação para, vai que esse tema cai em vestibulares privados. Acredito que esse aluno ele realmente queira a aprovação do Enem e ele está conhecendo a banca. Então não é errado, não é bobeira, não configura-se enquanto erro o aluno selecionar para poder confeccionar uma redação um tema que já foi objeto de análise e cobrança em determinado vestibular, desde que tenha esses dois pilares. Pilar número 1, ele saiba que não vai cair de novo e serve para outros vestibulares que podem cobrar o tema normalmente. E pilar número 2, ele está querendo conhecer melhor a banca porque é o objetivo principal dele. Então vamos dar uma olhada nessa redação para a partir dela a gente aprender algo novo, revisar conceitos antigos e você poder melhorar o seu próprio texto a partir da redação de algum colega seu de sala. Olha só, o artigo 2º da Lei 11.340/06 prevê que toda mulher possui direito à proteção contra qualquer tipo de violência, como a física e a psicológica. Desse modo, é visível o descumprimento dessa legislação, pois, assim como no filme Doce Vingança, ainda há a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Por assim ser, exemplos de alguns casos de violência, bem como intervenções estatais frente ao impasse, devem ser analisados. Vamos começar analisando essa introdução. Primeiro ponto que eu quero analisar com os senhores é o seguinte. Lembrem-se sempre que nos últimos vídeos estou destacando isso aqui para vocês, que é essencial. Gustavo, isso aqui é o quê? O que você está destacando para mim? Carga argumentativa. Seja você citando um filme, série, desenho, novela, seja você citando o nome de algum órgão, citando alguma lei, fazendo uma alusão histórica, apresentando uma estatística, citando algum pensador, citando a frase de um pensador ou só o pensador, citando o nome de algum livro, poema, poesia. Nós, banca corretora, queremos ver em cada um dos seus 3 primeiros parágrafos 2 ou 3 cargas argumentativas e não apenas a presença de 2 ou 3 cargas argumentativas fortes, como também queremos ver o detalhamento, a minúcia, a explicação dessas cargas argumentativas. Então vieram 2 cargas argumentativas aqui, vieram. Daqui a pouco a gente vai ver se vieram 2 nesse desenvolvimento e nesse outro desenvolvimento, que é o 3º parágrafo também. Por enquanto a gente está analisando essa introdução. Só que, embora tenha vindo aqui a presença de 2 cargas argumentativas diferentes, será que esse aluno, esse candidato, essa candidata realmente se aprofundou nessa carga argumentativa
ou só jogou ela e não explicou muito? Vamos analisar. Vou reler a primeira frase, analisar ela, vamos frase por frase. Olha a primeira. O artigo 2º da Lei 11.340/06 prevê que toda mulher possui direito à proteção contra qualquer tipo de violência, como a física e a psicológica. Sabe, existe algum tipo de comentário negativo em relação a essa primeira frase? Não, muito pelo contrário. Apenas elogios, apenas comentários positivos. A gente tem aqui a carga argumentativa, que é a Lei 11.340/06, que começou a vigorar, que começou a ter efeitos aqui no Brasil, portanto, em 2006. E não apenas temos a menção a essa lei, como temos também os detalhes, a minúcia. Gustavo, qual foi o detalhe? Qual foi a minúcia aí para nós? Olha, detalhou o artigo 2º da Lei 11.340/06. Tem gente que joga só a lei, tem gente que fala assim, na Constituição Federal de 1988, no Código Penal, aí você está usando uma carga argumentativa? Está. Mas está minuciando? Não. Para você minuciar, você tem que citar o artigo e explicar qual que é a previsão presente naquele artigo daquela lei. Então, a Lei 11.340/06, no artigo 2º, prevê que a mulher, independente de raça, cor, religião, independente de qualquer coisa, ela tem direito à proteção contra a violência. E essa violência, não importa se ela é física, psicológica, verbal, sexual, todas vocês mulheres são abrangidas, abarcadas pelo artigo 2º da Lei 11.340/06. Essa primeira frase, então, nós temos carga argumentativa por meio de citação de lei, e não apenas carga argumentativa por meio de citação de lei, como nós temos o detalhamento, a explicação dessa lei, a minúcia dela, que é exatamente o que nós, banca corretora, queremos. Lembrando que todas as palavras-chave do tema já vieram aqui? Já escreveu a palavra persistência? Escreveu persistência? Não. Escreveu mulher e violência. Olha o tema do Enem 2015. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Lembrando que a gente, banca corretora, a gente gosta de ver todas as palavras-chave do tema na sua introdução. Desde que venha antes da última frase. A introdução a gente quer ler. E não importa se você escreve integralmente as palavras-chave do tema na primeira frase, na segunda, ou se é um pouquinho na segunda, um pouquinho na primeira. Não importa. Desde que elas venham, é o que nos interessa. Por exemplo, já veio a palavra mulher, já veio a palavra violência. Mas a gente, banca corretora, a gente ainda está rastreando, a gente ainda está procurando a palavra Brasil, a palavra sociedade e a palavra persistência, em que um texto completíssimo vai apresentar. Sabe, configura um erro grave se eu não colocar todas as palavras-chave do tema? Não, tem gente que coloca só as principais mesmo. Porém, um texto completíssimo, um texto que vai chegar na casa 980, 9.6 ou até mesmo 1000 cravado, é um texto que ele vai estar completo. Cada parágrafo dele está completo no que tange a argumento, a tema e aos mais diversos detalhes. Então, essa primeira frase é uma citação e a especificação dessa citação. Aqui a gente tem citação de lei e a minúcia a explicação dela. E houve apresentação parcial das palavras-chave do tema, já que veio a palavra violência e veio a palavra mulher. Falta a gente achar a palavra Brasil, sociedade e persistência. Sigamos na segunda frase. Desse modo, é visível o descumprimento dessa legislação. Lembrando que legislação é sinônimo de lei. Você que às vezes ouve a palavra legislação em algum jornal, em alguma revista, já ouviu falar, mas até hoje não sabe que a legislação é sinônimo de lei. Inclusive, uma dúvida que às vezes os alunos têm, e eu percebo que eles têm essa dúvida, é o seguinte. Gustavo, legislação e lei é com L maiúsculo ou com o L minúsculo? Como que eu vou fazer? Funciona da seguinte forma. Se você fala lei genérica, sem especificar qual é a lei, é com L minúsculo. E eu te dou um exemplo. As pessoas diariamente desrespeitam as leis, com L minúsculo, que você não especificou qual lei. As pessoas diariamente descumprem a legislação, com L minúsculo, que eu não disse qual lei, eu não disse qual legislação. Agora, se você for especificar uma lei concreta, olha, Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha, Lei Seca, se você for especificar alguma lei concreta, aí a gente já vai grafar com L maiúsculo mesmo, viu? Então, tirando essa dúvida de que legislação é sinônimo de lei, e ao falar legislação ou lei de forma ampla, de forma genérica, minúsculo. Porém, quando a gente minuciar, quando a gente especificar, aí já vem com L maiúsculo. Deixa eu voltar aqui para a gente reler e analisar essa segunda frase dessa introdução. Desse modo, é visível o descumprimento dessa legislação, pois, assim como no filme Doce Vingança,
ainda há a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E, ao encerrar a leitura dessa frase, você, em conjunto comigo, já percebe a presença de todas, sem nenhuma exceção, palavra-chave do tema. Olha aqui, ó, persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E a pergunta que o aluno vai me fazer é o seguinte: Gustavo, eu posso copiar o tema assim? O tema era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu posso copiar igualzinho a banca me deu? Pode, sem medo nenhum. Mas também não configura errado se você modificar alguma palavra. Você pode colocar a persistência da agressão contra a figura feminina no país, a persistência da agressão contra a mulher na sociedade nacional. Você pode trocar uma palavra ou outra, mas se você quiser copiar igualzinho a banca te deu, não há problema nenhum. Inclusive, é o que eu utilizo na minha redação. Eu sempre escrevo os termos tal qual a banca me disse, só que normalmente no meu texto, cada um tem um estilo de escrita diferente, eu coloco um pouquinho dessas palavras na primeira e um pouquinho das palavras na segunda frase. Mas não tem problema se todas vierem na primeira ou se todas vierem na segunda. Então, analise aí comigo. Essa introdução até o momento tem carga argumentativa? Tem. Carga argumentativa de citação de lei e carga argumentativa de citação de filme. Essa introdução tem apresentação do tema? Tem. A gente claramente consegue perceber as palavras-chave do tema de forma expressa. Só que antes da gente seguir essa análise, achando aí para nós as delimitações e a tese, e vendo se houve aprofundamento dessa carga argumentativa ou não, na verdade não. Na verdade, vamos aqui para ver se houve esse aprofundamento. Antes de eu fazer outro comentário, vamos ver se houve aprofundamento desse filme. Vou reler a frase com vocês. Me acompanhem, olha. Desse modo, é visível o descumprimento dessa legislação, pois, assim como no filme Doce Vingança, ainda há a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Houve uma minúcia, um detalhamento, uma maior explicação sobre o que acontece no filme Doce Vingança? Não houve. A gente não tem aqui, por exemplo, quem foi o responsável por esse filme, o diretor dele. A gente não tem o ano de lançamento desse filme. A gente não tem se ele foi premiado, ele ganhou algum Oscar ou algum outro prêmio da cinematografia. A gente não tem menção a nenhum personagem, seja protagonista, seja secundário, coadjuvante desse filme. Então perceba que essa carga argumentativa, embora existente, ela não está perfeita. Que ela não está detalhada, ela não está minuciada. Ao contrário dessa outra carga argumentativa. Então tenham muito cuidado nesse sentido ao produzir uma redação. Sempre busquem em cada um dos seus 3 primeiros parágrafos, tanto a introdução, quanto o primeiro desenvolvimento, quanto o segundo desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo do texto, a presença de 2 ou 3 cargas argumentativas distintas, diferentes, e o detalhamento, a explicação de cada uma delas. Beleza? Vamos para a terceira frase? Vamos dar uma olhada aqui? Então, essa introdução ela foi composta pela presença de 3 frases. Essa última frase da introdução ela é responsável por apresentar as nossas delimitações. Vamos dar uma olhada o que esse aluno, esse candidato aqui, delimitou em relação a esse tema. Por assim ser, exemplos de alguns casos de violência, que seria a delimitação de número 1, fazer marcação aqui para nós, bem como intervenções estatais frente ao impasse, devem ser analisados. Vamos comentar? Então, no primeiro desenvolvimento, a gente espera que esse candidato, esse aluno, para aprovação no processo seletivo, analise exemplos de casos de violência. Vai citar exemplos no geral. E que no outro parágrafo de desenvolvimento apresente algumas ações por parte do Estado, algumas ações por parte do poder público referentes a esse tema. Apenas um detalhe, apenas um comentário aqui para nós, que também os alunos às vezes têm dúvida. Gustavo, aqui, é minúsculo ou maiúsculo? Minúsculo, viu? A palavra estatal, ou seu plural estatais, sempre virá grafada com letra minúscula. Agora, a palavra Estado tem como ela vir com letra maiúscula e tem como vir com letra minúscula. Estado, como é minúsculo, remete a Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, a um dos Estados-membros da República Federativa do Brasil. Já Estado, como é maiúsculo, remete a governo, sinônimo de poder público, administração pública. Agora, a palavra estatal remete a Estado, governo, poder público. Mas vai vir minúsculo. É igual Brasil e brasileiro. Brasil a gente escreve maiúsculo e brasileiro a gente escreve minúsculo. Gustavo, eu achei o tema, eu achei as 2 delimitações. Isso aqui será abordado no primeiro desenvolvimento. Isso aqui será abordado no outro desenvolvimento. Eu achei a carga argumentativa.
Não tem nenhum problema com o tema, não tem nenhum problema com as delimitações. Já a carga argumentativa tem problema de que essa aqui não foi tão enunciada. E Gustavo, qual que é a tese? Qual que é a opinião? Qual que é o ponto de vista do autor dessa redação em relação a esse tema? A gente vai reler tudo para tentar achar. A gente vai ver se veio tese, se não veio, ou se essa tese veio, mas ela está fraca e dá para ser melhorada. Vamos reler? Olha só. O artigo 2º da Lei 11.340/06 prevê que toda mulher possui direito à proteção contra qualquer tipo de violência, como a física e a psicológica. Aqui nós não temos a opinião do autor, nós temos o que a lei prevê. Desse modo, é visível o descumprimento dessa legislação, pois, assim como no filme Doce Vingança, ainda há a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vou comentar daqui a pouquinho. Por assim ser, exemplos de alguns casos de violência, bem como intervenções estatais frente ao impasse, devem ser analisados. Olha só, a tese ela nunca vai vir nessa última frase aqui, viu? Inclusive, deixa eu tirar essa cor aqui. Não, vou deixar por enquanto, senão vocês confundem. A tese nunca vai vir nessa última frase, em razão de que essa última frase ela é exclusivamente necessária para você apresentar suas duas delimitações. Então, a tese tem que estar daqui para cima. Se esse parágrafo ele foi constituído pela presença de 3 frases, eu estou dizendo que essa não pode virar tese. E a gente leu essa e não veio tese, só veio argumentação, quer dizer necessariamente que das duas uma. Quer dizer que a tese veio nessa segunda frase ou ela não veio nessa introdução. Vamos rever a segunda frase. Desse modo, é visível o descumprimento dessa legislação, pois, assim como no filme Doce Vingança, ainda há persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Gustavo, qual é a opinião? Qual é o ponto de vista? Qual é a ótica do autor dessa redação? A tese dele sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse autor dessa redação tem como opinião, como ponto de vista, como tese, de que no que diz respeito à persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, existe um descumprimento legislativo e de que essa violência contra a mulher na sociedade brasileira ela pode ser comparada à persistência da violência contra a mulher retratada nesse filme. Gustavo, essa é a tese? Sim, é a tese. A tese e a opinião em relação a esse tema é de que, na opinião desse autor, a legislação está sendo descumprida e de que esse problema no Brasil pode ser relacionado, pode ser parecido com o filme Doce Vingança. É a melhor tese do mundo? Não. Dá para melhorar? Dá. Você colocar uma vírgula e escrever assim: o que precisa ser resolvido, o que precisa ser minimizado, o que atrasa o Brasil, deixaria sua tese mais clara para a banca corretora, deixaria sua tese mais visível para a banca corretora. Quando você fala que aquilo é um problema a ser resolvido, quando você fala que aquilo é um entrave que atrasa o avanço brasileiro, faz com que a gente, banca corretora, identifique a sua tese com maior facilidade. A partir de agora, que a gente achou as duas cargas argumentativas, sendo que essa dá para melhorar, que a gente achou a palavra-chave do tema, e está tudo bem, que a gente achou as duas delimitações que serão abordadas, cada qual em um parágrafo de desenvolvimento diferente, e que a gente achou a tese que dá para ser melhorada, passemos agora a nossa análise para o desenvolvimento. Lembrando então que essa introdução é passível de melhoria em relação a essa carga argumentativa e em relação à tese, mas no mais é sim uma boa introdução. Em primeiro plano, é cabível destacar que o estupro é um exemplo de violência relativizada no território nacional. Nessa perspectiva, é importante salientar um caso de violência física doméstica evidenciada na novela O Outro Lado do Paraíso, com a personagem Fulano, que foi abusada por seu padrasto, Ciclano, durante sua infância. Outro sim, fora da trama, isso ocorre com frequência, mesmo com diversas tentativas estatais de amenização desse crime, como oferecimento de serviço telefônico para a denúncia. Vamos lá. Ao ler pela primeira vez esse parágrafo, eu, banca corretora, identifico essa carga argumentativa forte aqui. Pode ser que tenha outra forte, mas no momento não foi identificado. Inclusive tem um detalhamento dessa carga argumentativa. Olha, personagem X foi violentada por Ciclano. Então existe uma carga argumentativa forte aqui e com detalhamento dessa carga argumentativa. Mas numa primeira leitura eu não achei uma segunda carga argumentativa forte. Eu achei fatos gerais, uma linguagem geral, mas não uma carga argumentativa forte em si. Mas vamos reler, analisando cada frase para ver se existe, não existe,
Vamos ver qual que é o aspecto argumentativo desse parágrafo em geral. Vamos reler essa primeira frase. Em primeiro plano, é cabível destacar que o estupro é um exemplo de violência relativizada no território nacional. Eu tenho uma aula sobre estupro postada aqui no YouTube, em que eu digo que um dos principais problemas em torno do estupro é a sua relativização. Quer isto dizer, as pessoas não acham o estupro normal, as pessoas veem o estupro enquanto negativo, enquanto um problema a ser resolvido, só que essas pessoas, embora vejam o estupro enquanto negativo e não o achem normal, elas não fazem nada para reverter o assunto. O que você faz na sua casa ou fora da casa até hoje, nesses vários anos da sua vida, para diminuir o índice de estupro, de violência sexual contra a mulher ou alguns homens aqui no Brasil? O que você faz? Nada. E não apenas não faz nada, é claro que tem gente que faz, mas é uma minoria. Não apenas você não faz nada, como você muitas vezes culpabiliza a vítima pelo ato. Ao invés de você culpabilizar o agressor, você culpabiliza a vítima pela roupa que ela veste, pelo horário que ela estava andando na rua, pela forma com que ela se porta. Isso é a relativização do estupro aqui no Brasil e no mundo. Você não fazer nada para reverter a situação, muitas vezes culpabilizar a vítima, ainda que você veja o estupro como algo negativo, como algo que não deve ser considerado normal. Gustavo, essa primeira frase é um fato ou tem uma carga argumentativa forte aqui? É um fato. Não teve nenhuma carga argumentativa forte aqui. Teria como colocar uma carga argumentativa forte se a pessoa colocasse uma vírgula e citasse algum caso concreto de estupro que aconteceu, seja no Brasil ou em outro país do mundo, citando o nome da vítima, citando o ano em que aconteceu, citando o local onde aconteceu. Um simples detalhe de colocar uma vírgula e inserir mais alguma ou outra informação. Mas não tem uma carga argumentativa forte aqui ainda não. Lembrando que nos 3 primeiros parágrafos, escreva 2 ou 3 cargas argumentativas e o seu devido detalhamento. Nessa perspectiva, sigamos na segunda frase. É importante salientar um caso de violência física doméstica evidenciada na novela O Outro Lado do Paraíso, com a personagem X, que foi abusada por seu padrasto fulano durante sua infância. Essa frase a gente já tem uma carga argumentativa forte, que a gente tem o nome da novela, lembrando que nome de novela, nome de filme, série, desenho, livro, nome de filme, série, desenho, novela ou livro sempre virá entre aspas na sua redação. Então a gente tem o nome da novela corretamente inserido entre aspas, nós temos nome e sobrenome de personagem, caracterização de personagem, tá bacaninha a argumentação aqui, não tem nada a reclamar. Essa é uma argumentação, inclusive, que eu não uso muito no meu texto. Sabe, você não usa muito em razão de que ela é errada? De forma alguma. A argumentação com novela não vale menos do que a argumentação com um filósofo, um pensador. A argumentação com um pensador, um filósofo, não vale mais que uma estatística. A estatística não vale mais que um filme. Todos os processos argumentativos, todos, têm o mesmo peso, o mesmo valor. O que a gente, banca corretora, vai analisar é se você detalhou, se você explicou bem aquele processo argumentativo. Mas não existe uma hierarquização de melhor ou pior. O único que é considerado fraco é o fato. Fato é aquilo que todo mundo consegue escrever, que não tem muito detalhamento, que todo mundo sabe, que todo mundo tem ciência daquilo. É claro que é impossível, viu? A gente escrever um texto que não haja fato. Mas a gente não pode ficar escrevendo muitas frases com fato. Você tem que dar espaço para outras cargas argumentativas distintas da do fato. Então aqui não tem nada a reclamar. Eu não uso muito essa aqui em razão de que eu não assisto novela, né? Eu não assisto novela, eu não acompanho o que está passando normalmente na TV aberta, etc. Então eu não consigo utilizar muito em razão de não conhecer muitas novelas. Agora vejamos essa outra frase. Outro sim, fora da trama, isso ocorre com frequência, mesmo com diversas tentativas estatais de amenização desse crime, como oferecimento de serviço telefônico para denúncias. Aqui também dava para inserir uma carga argumentativa super boa. Gustavo, como que a gente melhoraria argumentativamente essa frase? Escrevendo qual que é o número desse serviço telefônico. É o 190, é o 92, é o 93, é o 180, é o 171? Qual que é o número para a pessoa poder ligar e delatar, denunciar, relatar caso de violência que ela sofreu, seja uma violência verbal, psicológica, sexual, física, independente do tipo de violência que ela tenha sofrido. Então veja como é fácil a gente melhorar a argumentação no nosso texto. Não tem segredo. Coloca uma vírgula e cita algum caso concreto de estupro, citando o nome, local e data do ocorrido,
E aqui insiro o nome concreto do telefone, para a pessoa poder relatar, denunciar esse crime. Só voltando a essa introdução. Olha a delimitação 1. Exemplos de alguns casos de violência. Lembrando que é alguns casos no plural. Qual foi o primeiro caso relatado? A relativização do estupro. A relativização da violência sexual. Sabe qual foi o segundo caso relatado? A violência doméstica, a violência física e doméstica dessa novela, desse personagem contra essa personagem. Então relatou alguns casos no plural? Relatou mais de um caso e está tudo bem. Então perceba que foram dados exemplos, né? Foi comentado em cima do desenvolvimento, exemplos de casos de violência. Um exemplo de caso de violência retratado em uma novela aqui do Brasil e exemplos de caso de violência na vertente estupro, em que as pessoas relativizam esse ato. Vejamos agora esse terceiro parágrafo, olha só. Em segundo plano, vale ressaltar que nos anos 30 foram assassinadas no Brasil mais de 92 mil mulheres, conforme o site Mapa da Violência, em pesquisa feita em 2020. Isso ocorre também na contemporaneidade do país, considerando que, mesmo com a sanção da Lei Maria da Penha, os indivíduos ainda persistem em violentar a figura feminina. Isto é a criação de mecanismos para prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nessa primeira leitura, eu, enquanto banca corretora, já identifico as duas cargas argumentativas fortes desse parágrafo. Aqui nós temos carga argumentativa por meio de citação de lei, e aqui a gente tem carga argumentativa por meio de estatística. Beleza. Depois a gente vai, daqui a pouquinho, analisar se houve detalhamento, explicação, minúcia de ambas as cargas argumentativas ou se elas foram jogadas, soltas, sem uma real explicação e detalhamento sobre elas. Vamos reler frase por frase e tecer comentários em cima disso. Olha a primeira aí para nós. Ó. Em segundo plano, vale ressaltar que nos anos 30 foram assassinadas no Brasil mais de 92 mil mulheres, conforme o site Mapa da Violência, em pesquisa feita em 2020. Gustavo, ponto negativo dessa primeira frase. Qual que é o ponto? Isso aqui, ó. Te aconselho não, viu? Tem gente que escreve assim, nos anos 90, nos anos 50, coloca a data concreta, bonitinho. Em 1930, ou de 1930 a 1932, coloca a data concreta, não faz assim não. Isso não é o mais legal, não é o mais interessante. Então, o primeiro comentário negativo em relação a esse parágrafo é no que diz respeito a isso. Coloca a data inteira, coloca a data completa, é melhor para você. Isso é uma dica para a sua vida. Quantas vezes a gente não vê a pessoa assinar documento e coloca assim, coloca a data, o mês e coloca assim, 20 no final. 20 representa 2020, 1920 representa quando? Então perceba que muitas vezes a gente colocar assim não faz com que a gente realmente remeta a data que a gente queria remeter. Prefira sempre colocar o ano certinho, 1930, 1950 e assim sucessivamente. Agora, pontos positivos dessa primeira frase. A carga argumentativa foi inserida com êxito, em razão de que a gente tem ela, em paralelo, é uma estatística, certo? Em paralelo com a fonte dessa estatística, em paralelo com o ano que essa pesquisa foi realizada. Lembrando que você não coloca o ano que você pesquisou, não. Você coloca o ano em que o órgão pesquisou. Então, segundo a pesquisa feita em 2020 pelo Mapa da Violência, nessa época, né, nos anos 30, foram mortas aí 92 mil mulheres. Então, essa primeira frase, eu corrigiria esse 30 e a gente elogia em razão da carga argumentativa ser feita por meio de estatística, em que não teve apenas estatística, teve a fonte dessa estatística e a data de realização da pesquisa. E batendo nessa tecla com você, tem alunos que estão pensando que a data da pesquisa é a data que o aluno pesquisou. Tem gente que escreve assim, pesquisa realizada na data de hoje. Não, gente. Não é a data que você pesquisou. É a data que o órgão fez essa pesquisa. É a data que o órgão investigou essa seara, esse assunto, essa vertente. Vejamos essa segunda frase aqui para nós. Isso ocorre também na contemporaneidade do país. Considerando que, mesmo com a sanção da Lei Maria da Penha, os indivíduos ainda persistem em violentar a figura feminina. Vamos de comentário. Primeiro ponto que me chama a atenção. Isso aqui, ó. Isso aqui a gente chama de elemento temporal genérico, que é o contrário desse aqui, que é o elemento temporal específico. Elemento temporal específico é quando a gente coloca uma data concreta. Se você escreve 2020, 1930, século XVIII, século XV, 1917, 2015. Se
Se você coloca qualquer data, não importa a data, nós iremos chamar de elemento temporal específico. Agora, se você faz menção a tempo, mas não coloca uma data concreta, a gente vai chamar de elemento temporal genérico. A exemplo de hoje, atualmente, recentemente, nos dias de hoje, na atualidade, na contemporaneidade, ultimamente, recentemente. Perceba que todas essas palavras elas fazem menção a tempo, elas aludem a um período de tempo, só que não tem uma data concreta. A gente não sabe o século, não sabe o ano, não sabe a década, não sabe nada. E a regra na sua redação é o seguinte: prefira sempre se valer de elemento temporal específico, colocando uma data concreta. Até porque mostra que você está entendendo melhor o assunto, você tem domínio, está tirando onda com a cara do corretor. Fala assim: corretor, eu sei todas as datas em relação a esse assunto. Esse é o tema para eu ser aprovado no vestibular, corretor. Analise a minha excelente redação, com excelentes detalhes, excelentes minúcias, porque eu domino esse tema. Você só vai utilizar elemento temporal genérico, hoje, atualmente, recentemente, nos dias de hoje, na atualidade, na contemporaneidade, ultimamente, recentemente, quando no mesmo parágrafo, em algum local desse parágrafo, você tiver feito menção a um elemento temporal específico. Se no mesmo parágrafo você colocou uma data concreta, isso te autoriza, se você precisar, é claro, a fazer menção a um elemento temporal genérico no mesmo parágrafo. Por exemplo, nesse caso aqui em questão, a gente tem nesse parágrafo elemento temporal genérico, específico ou nenhum. A gente tem elemento temporal específico. Essa é a Lei 11.340, que começou a vigorar no Brasil no ano de 2006. Se nesse parágrafo, esse candidato, esse aluno, quisesse recorrer à palavra atualmente, recentemente, contemporaneidade, ele poderia? Poderia. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Esse aqui tem alguma data? Seja concreta ou seja genérica? Não que eu me lembre. Esse aqui já não tem data nenhuma e não tem problema não ter data nenhuma, viu? Não pense que isso aqui seja um sinônimo de problema. Estou apenas explicando que isso aqui chama a atenção de nós, banca corretora, que faz com que a gente procure no mesmo parágrafo um elemento temporal específico que, ao utilizado, autoriza-se, se necessário, se valer de um elemento temporal genérico no mesmo parágrafo. Mas deixa eu reler essa segunda frase que eu fiquei comentando de elemento temporal genérico, específico, e acabei esquecendo o conteúdo da frase. Isso ocorre também na contemporaneidade do país, considerando que, mesmo com a sanção da Lei Maria da Penha, os indivíduos ainda persistem em violentar a figura feminina. Deixa eu continuar. Isso é a criação de mecanismos para prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Deixa eu te falar uma coisa, aluno que está me assistindo nesse momento, dono ou dona dessa redação. O senhor ou a senhora poderia ter aglutinado essa segunda frase com essa terceira, ao invés de ter colocado um ponto final, ter colocado uma vírgula e invertido um pouco a ordem disso aqui e criar uma outra frase. Sabe por quê? Você deveria ter falado que a sanção da Lei Maria da Penha ela é um mecanismo que visa prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, o que seria a sua explicação, a sua minúcia dessa carga argumentativa, e criar uma terceira ou uma quarta frase para jogar mais alguma informação. Então acabou que essa segunda com essa terceira frase estão dizendo basicamente a mesma coisa. Se fosse uma redação minha, eu preferiria aglutinar essas frases, escrevendo assim, ó, isso ocorre também na contemporaneidade do país. Mesmo com a existência de uma lei que previna e proteja a figura feminina nacional, conhecida como Lei Maria da Penha. Não dá para aglutinar? Me fala você que está me assistindo, não dá para aglutinar? Dá para aglutinar. Aí dá para você aglutinar isso aí tudo em uma frase só, sendo a segunda frase, uma segunda frase maiorzinha, com uma extensão grande, e criar uma terceira com um novo argumento, ou com a continuidade falando da Lei Maria da Penha, só que com outros detalhes. Então achei um pouco de desperdício de espaço não unir essa segunda com essa terceira frase aqui para nós. Voltando em parágrafos anteriores. Conectivo, conectivo, conectivo. Falando aqui os conectivos. Ó, que a gente tem um desse modo, que é um conectivo que sempre vai puxar a vírgula posterior. Aqui a gente tem um conectivo por assim ser, que também é um conectivo que sempre, independente da situação, vai puxar a vírgula posterior. Aqui a gente tem um conectivo em primeiro plano, o que faz com que automaticamente, no outro desenvolvimento, ele seja iniciado com em segundo plano. O que, por exemplo, eu vi essa semana por parte de 2 alunos. Eles usaram em primeiro plano e no outro desenvolvimento usaram
em segundo lugar. Não, gente, se você colocou plano aqui, é plano aí embaixo. Agora, se você colocar lugar aqui, é lugar lá embaixo. Então, em primeiro plano, em segundo plano. Ou em primeiro lugar, em segundo lugar. Aqui a gente tem o nessa perspectiva. É um conectivo que estava sumido dos textos que eu faço leitura. Fazia um pouquinho de tempo que eu não li uma redação com esse conectivo. É um conectivo tranquilo. Aqui a gente tem o outro sim, um conectivo aditivo. Aqui a gente tem o em segundo plano, em razão de o outro desenvolvimento ter começado com o em primeiro plano. Aqui a gente tem um pronome demonstrativo esse, essa, isso, que exerce o papel de conectivo. E é um conectivo que não tende a puxar a vírgula posterior. E esse conectivo aqui que ele está mal inserido, em razão de que dava para aglutinar essas frases aqui para nós. Agora vejamos os da conclusão. Aqui a gente tem um portanto, beleza. Cadê? Aqui a gente tem o assim e aqui a gente tem um logo. Mas vamos dar uma olhada nessa conclusão no geral e não apenas nos conectivos. Olha só. Portanto, é evidente que há, na nação verde e amarela, a persistência da violência contra a mulher, considerando os casos mais explícitos no país, bem como as intervenções estatais. Assim, cabe à sociedade brasileira, mais especificamente às vítimas de violência, realizar relatos de agressão, independente se ela é física, sexual ou de qualquer outro tipo, por meio de denúncias ao DISC 180. Logo, haverá as devidas punições aos criminosos, assim como a diminuição da taxa de assassinato, antes que esse ato seja normalizado. Vamos aos comentários. Vamos dar uma olhada nessa primeira frase da conclusão, para ver se ela retoma tema, delimitações, e se ela tem um ar de querer resolver, querer solucionar já. Lembrando que a frase perfeita da primeira frase da conclusão, ela apresenta essas características. Existem as palavras-chave do tema de forma expressa, existe uma retomada das delimitações e palavras que dão ar de precisamos resolver, precisamos solucionar. A palavra-chave do tema, na verdade, as palavras, a gente consegue encontrar com facilidade, certo? Então veio aqui expressamente a persistência da violência contra a mulher. Não veio sociedade brasileira, mas veio nação verde e amarelo, veio país, tá tranquilo. Palavras-chave do tema. Vieram as delimitações, vamos relembrar elas? Olha, por assim ser, exemplos de alguns casos de violência, delimitação 1, bem como intervenções estatais frente ao impasse, devem ser analisadas. Lembrando que utilizou como exemplo o estupro, utilizou como exemplo um padrasto, um padrasto que teve violência contra a sua enteada, aqui né, na novela Cadê? O Outro Lado do Paraíso. E as intervenções estatais se basearam no número para poder ligar e também na Lei Maria da Penha. Inclusive o número foi citado nesse parágrafo, deveria estar nesse outro desenvolvimento, né? Já que é uma intervenção estatal, criação do número. Então perceba que esse candidato, essa candidata, citou uma ação estatal nesse parágrafo e essa ação estatal deveria vir nesse parágrafo junto com outra ação estatal chamada Lei Maria da Penha, já que é a delimitação de número 2, as intervenções estatais. Mas enfim, voltemos aqui para a primeira frase da conclusão, olha só. Portanto, é evidente que há na nação verde e amarela a persistência da violência contra a mulher, retomada do tema. Considerando os casos mais explícitos no país, isso aqui seria a retomada da delimitação de número 1, em que foram analisados exemplos de violência contra a mulher no Brasil, e olha a delimitação 2, intervenções estatais. Gustavo, você está dizendo para mim então que essa primeira frase da conclusão, ela retomou o tema? Sim, ela retomou o tema. Gustavo, você está dizendo para mim que essa primeira frase da conclusão, ela retomou as duas delimitações? Sim, retomou as duas delimitações. Para ficar perfeito, o que só faltou nessa frase? Um aspecto de quero resolver, um aspecto de quero solucionar. Sabe como que a gente inseriria isso? Ficaria assim, ó. Portanto, é evidente que há na nação verde e amarela a persistência da violência contra a mulher, considerando os casos mais explícitos no país, bem como as intervenções estatais que precisa ser resolvido, precisa ser minimizado, que precisa ser subtraído do território nacional. Pequenas palavras, bem pouquinhas, não é muito não ocupa muito espaço não. É só para dar um ar para a banca de, na frase de baixo vai vir solução. Na frase posterior eu vou solucionar esse problema, vou solucionar esse tema. Vejamos agora a segunda frase. Assim, cabe à sociedade brasileira, mais especificamente às vítimas de violência,
realizar relatos de agressão, independente se ela é física, sexual ou de qualquer outro tipo, por meio de denúncias ao Disque 100. Aqui a gente tem um agente modificador, sociedade brasileira, ok? Aqui a gente tem um detalhamento do agente modificador. Qual parte da sociedade brasileira? A parte vítima da história, mais especificamente as vítimas de violência feminina. O que essas pessoas, vítimas de violência feminina, personificadas de forma ampla, genérica, pelo termo sociedade brasileira, vão fazer? Realizar relatos de agressão. Dependendo se essa agressão foi verbal, física, sexual, psicológica, elas vão denunciar, elas vão relatar isso para as devidas autoridades. Lembrando que, gente, não adianta ter Lei Maria da Penha, ter Disque 180, ter Delegacia da Mulher, ter diversos elementos que amparam, protegem a figura feminina no território nacional. Não adianta nada disso. Se a mulher não denuncia, você, mulher, tem que denunciar. O Disque 180, a Delegacia da Mulher, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, tudo isso só vai ter validade se você, mulher, denunciar. Se você, mulher, ficar na ditadura do silêncio e não relatar as diversas violências que o seu namorado, o seu companheiro, o seu noivo, o seu marido ou a pessoa que estiver do seu lado realiza contra você, de nada vai adiantar o Estado e o Brasil ter avançado no que diz respeito à proteção da figura feminina. Então, a denúncia, você relatar esse caso de agressão, é o primeiro passo para a gente poder resolver esse problema e te ajudar de alguma forma. Sabe como que elas vão fazer isso? Por meio do Disque 180. Olha para você ver o tanto que esse Disque 180 ficaria super, mas super interessante mesmo, se ele tivesse sido citado expressamente aqui. Que aqui falou oferecimento de serviço telefônico, mas não falou o número. Seria interessante colocar o número, que faria com que fosse uma boa carga argumentativa, e lembrando que esse argumento deveria estar nesse parágrafo. Esse aluno, esse candidato, abordou parte desse desenvolvimento errado, porque esse desenvolvimento é só exemplos de violência. Intervenções estatais é para ser o terceiro parágrafo, e não o segundo. Tá que usou só no finalzinho do segundo, mas mesmo assim é desinteressante. Então, olha só. Quem vai fazer é agente modificador? Sociedade brasileira. Detalhamento do agente modificador, mais especificamente as vítimas de violência. Elemento o quê? Ação. Realizar relatos de agressão, independente se essa agressão é física, sexual ou de qualquer tipo. Como a sociedade brasileira, como as vítimas dessa violência, como elas vão realizar relatos de agressão, independente se é uma violência ou agressão física, sexual ou de qualquer outro tipo. O modo com que essa solução será feita? Por meio de denúncia ao Disque 100. Então aqui a gente tem elemento quem, agente modificador, detalhamento desse quem. Aqui a gente tem o elemento o que, aqui a gente tem o elemento como. Vamos ver essa última frase aqui para nós. Para que será feito? Logo, haverá as devidas punições aos criminosos, assim como a diminuição da taxa de assassinato. Punição aos criminosos, retomando de uma forma indireta, esse criminoso aqui e outros criminosos que realizam estupro. Assassinato aqui, cadê? Estou no parágrafo errado. Assassinato, retomando esse índice que foi apresentado no terceiro parágrafo. Beleza. Então, para que será feito? Para isso aqui, ó. Isso aqui é a parte do para quê. O único ponto que o banca corretora observa que poderia ser melhorado. Perceba que não veio expressamente registrado a expressão para que, com a finalidade de, com o intuito de, objetivando a, visando a, e a gente, banca corretora, gosta de ler essas expressões expressamente. Então, logo, isso será feito para que, com a finalidade de, com o intuito de, visando a punição de criminosos, assim como diminuição de taxa de assassinato. Então, para melhorar esse para quê, eu só recomendaria esse candidato, esse aluno, colocar a palavra-chave que representa o para quê. Agora, esse elemento quando aqui, ele não tá bacana não, viu? Esse elemento quando ele tá bem fraquinho aqui, tá bem tímido, eu diria. Sabe por que esse elemento quando ele tá tímido aí para nós? Olha o tamanhozinho dele. Quando essa solução deve ser aplicada? Antes que esse ato seja normalizado, tá fraquinho. Lembrando que a ideia do quando é você retomar argumentos de parágrafos anteriores. Sobretudo, se você quiser retomar um argumento só, retoma da introdução. Mas o ideal é que você retome o argumento da introdução, do segundo e do terceiro parágrafo. E perceba que ela retomou argumento do segundo parágrafo ao falar de punição de criminosos. Criminosos que cometem estupro, criminosos que cometem violência física doméstica
como o caso dessa novela. Então ela retomou aqui o segundo parágrafo, aqui o terceiro, mas ela não retomou no fechamento desse texto nenhum argumento referente à introdução, referente ao primeiro parágrafo. E ela poderia fazer isso com esse aqui, ó. Sabe? Ficaria muito mais interessante. Antes que continue a haver o descumprimento do artigo 2º da Lei 11.340/06, antes que surjam mais filmes como Doce Vingança para retratar o histórico de violência brasileira e mundial, dá para retomar. Esse quando foi o único aspecto fraco da solução desse candidato. Eu gostei do quem, gostei do detalhamento, gostei do que, gostei do como. O para quê, dá para colocar a palavra-chave expressa e melhorar, mas fraco mesmo está só esse quando, que seria passível de melhoria. Essa redação é uma redação que tiraria aí uma média de 8.4, 8.6, se o corretor for bonzinho, chega a um 8.8, mas falar que tiraria 960, 940, 980 já não chegaria. Para poder chegar a isso, tem que detalhar a carga argumentativa, certo? Para chegar a isso, tem que colocar expressamente o número telefônico aqui e colocar esse argumento no outro parágrafo, porque é o outro parágrafo que retrata as ações realizadas pelo Estado e não esse. Para chegar nisso, aglutinar essas frases aqui e colocar uma terceira com outro teor, colocar o para que expresso, colocar um aspecto de quero solucionar no finalzinho da primeira frase da conclusão e retomar a introdução com esse quando, já que os outros parágrafos já foram retomados no para que.